vegetarianismo e veganismo. Você sabe quais são as diferenças desses dois termos? Eu sou o Almir, você está no canal Não Feche os Olhos. É justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, mas antes da gente continuar, eu tenho um convite para você. Se inscreva aqui nesse canal, se você ainda não é inscrito ou inscrita. Do lado do botão de inscrição tem um sininho, toca no sininho ali para você receber notificações de quando novos vídeos forem lançados. Não esquece de deixar o like também, isso ajuda muito com que o canal cresça, seja divulgado para mais pessoas, mas também me ajuda a entender se esse conteúdo aqui está sendo relevante, está sendo útil para você. Sem mais delongas, vamos começar a falar sobre vegetarianismo. Quando a gente usa esse termo vegetarianismo, ou a gente fala que alguém é vegetariano, nós estamos falando de uma pessoa que não consome nenhum tipo de carne animal, certo? Então a pessoa ela não consome carne de boi ou vaca, não consome carne de porco, não consome carne de aves como frango, por exemplo, e também não come peixe. Muitas vezes tem algumas pessoas que costumam dizer que são vegetarianos, mas comem peixe. Isso está incorreto, né? Quem é vegetariano não consome nenhum tipo de carne. Porém, com o tempo foram surgindo alguns outros tipos de vegetarianos. E aí criaram-se alguns termos para a gente separar cada tipo de vegetariano. E a gente vai falar sobre esses termos aqui. Temos basicamente 4 termos que são principais. Então a gente tem o ovo-lacto-vegetariano, nós temos o ovo-vegetariano, o lacto-vegetariano e o vegetariano estrito. Vamos falar sobre cada um deles. O ovo-lacto-vegetariano é uma pessoa que não consome nenhum tipo de carne, porém essa pessoa consome outros produtos de origem animal. E nesse caso aqui, ela consome ovos, leites e seus derivados, como iogurte e queijos. O ovo vegetariano, como você já deve imaginar, não consome derivados de leite, nem leite, né? Porém ele consome ovos. Já o lacto vegetariano não consome ovos e consome leite e seus derivados. E o vegetariano estrito, não é vegetariano restrito, eu vou deixar aqui como se escreve. O vegetariano estrito não consome nenhum tipo de produto que tenha origem animal. Então, além de não consumir carnes, ele também não consome ovos, leite e seus derivados, manteiga, mel, enfim, qualquer produto que tenha origem animal. E talvez você esteja se perguntando aqui nesse momento, por que eu não falei de veganismo? A gente já vai entender. Esses 4 termos se referem a uma dieta, um tipo de alimentação que não envolve produtos de origem animal em várias camadas. Quando a gente fala de veganismo, a gente não está falando de uma dieta, mas a gente está falando de um meio de vida. E para a gente entender um pouquinho melhor isso, eu vou trazer aqui a definição da The Vegan Society, que foi a sociedade vegana responsável por criar o termo veganismo. E vamos lá, vamos ver o que eles dizem. A The Vegan Society diz o seguinte, que o veganismo é um meio de vida que busca, na medida do possível e do praticável, excluir qualquer tipo de exploração ou crueldade contra os animais, para alimentação, para o vestuário ou por qualquer outra finalidade. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que quem é vegano escolheu por não causar ou financiar sofrimento aos animais. Ou seja, os veganos optaram por ampliar o seu círculo de compaixão para além dos seres humanos e fazer isso para os animais também. E o que significa compaixão? Compaixão significa se sensibilizar com o sofrimento do outro e ter uma vontade genuína de aliviar esse sofrimento. E como nós sabemos que os animais sofrem, têm medo, sentem dor, assim como nós, nada mais justo que a gente deixe os animais em paz e não cause sofrimento para eles, para que a gente possa comer, para que a gente possa se vestir ou por qualquer outra finalidade. Então, por isso que eu não falei de veganismo junto com vegetarianismo. Porque quando a gente está falando de vegetarianismo, a gente está falando de alimentação, basicamente. E quando nós falamos sobre veganismo, a gente está falando de um meio de vida. Ou a gente está falando de escolhas que visam não causar ou minimizar o sofrimento dos animais. E aproveitando que a gente está falando sobre veganismo, eu quero responder algumas das principais dúvidas ou perguntas que as pessoas têm quando eu digo que sou vegano. A primeira delas é que se ser vegano é caro. Se a gente for pensar numa alimentação vegana, que vai ser, na sua maioria, utilizar produtos industrializados, é claro que isso vai ser mais caro, né? Assim como uma dieta onívora também será mais cara se a gente utilizar mais produtos industrializados. Mas talvez você possa argumentar que mesmo se a gente fizer uma comparação com produtos industrializados, veganos ainda serão mais caros.
Tudo bem, pode acontecer sim. Isso se dá justamente porque a demanda ainda está aumentando e em 2019 ela aumentou muito, né? Muitas empresas de hambúrguer vegetal com aspecto e sabor similares ao hambúrguer de carne animal foram lançadas no ano passado e muitos outros produtos têm sido lançados, produtos veganos. Então essa demanda está aumentando muito, né? As empresas não iam investir dinheiro nisso se não houvesse demanda. Porém, as tecnologias para desenvolver esses produtos, ainda algumas delas ainda não estão tão baratas, mas há uma tendência com o aumento da demanda que isso vá ficando cada vez mais barato com o tempo, né? E a gente já encontra hoje produtos veganos industrializados que são tão baratos ou têm o mesmo preço ou um preço similar de produtos não veganos. Porém, para falar sobre isso, eu queria trazer uma outra ótica aqui, que normalmente a gente não pensa, mas os produtos veganos, uma grande parte ou a maioria dos produtos veganos são naturais. Então, se a gente pensar, por exemplo, em arroz, feijão, frutas de modo geral, banana, maçã, pera, legumes, verduras, todos esses produtos são veganos. E esses produtos são baratos. Então, se a gente olhar por essa ótica, ser vegano é barato. Vai ser mais barato que uma dieta onívora que inclui carne e outros produtos de origem animal, por exemplo, que acabam sendo mais caros do que uma dieta mais natural. E isso me lembra ou responde já uma outra pergunta, né? Esses são produtos que a gente encontra em basicamente qualquer lugar do mundo. E as pessoas costumam me perguntar também se ser vegano é difícil, ou até afirmam que ser vegano é difícil. Quando a gente está falando de alimentação, a resposta já está aí, né? Se a gente tiver uma alimentação balanceada, que inclua frutas, legumes, verduras e grãos, a gente vai encontrar isso com facilidade em vários lugares do mundo todo, né? Não vai ser muito difícil se alimentar sendo vegano nesse caso. Se a gente for pensar em outros produtos que envolvem insumos de origem animal, como por exemplo, cosméticos que fazem testes em animais, roupas como couro, seda, lã. Pode ser que no início seja um pouquinho mais desafiador, vamos dizer assim, mas depois que você se acostuma também, fica mais tranquilo para você adquirir esses produtos. Então, pode sim ser um pouco desafiador, mas não é um bicho de sete cabeças. Se eu consigo ser vegano, eu tenho certeza que você ou qualquer outra pessoa também consegue. Uma outra afirmação que as pessoas, ou uma outra associação que as pessoas costumam fazer é que ser vegano é ser natureba, ser saudável. E eu digo para você que não necessariamente. Hoje em dia, como a gente tem muitas opções veganas de produtos convencionais, como chocolate, sorvete, por exemplo, dá para ser um vegano não saudável. O que acontece é que um vegano que normalmente faz ativismo, ele vai ter uma tendência a se alimentar bem para mostrar também que ter esse meio de vida é bastante saudável e não vai fazer mal para a sua saúde, como algumas pessoas pensam que pode acontecer. Bom, e por último, o que a gente tem? É uma afirmação, na verdade, que eu costumo receber quando eu digo que eu sou vegano. Talvez você já tenha falado isso para alguém, ou já tenham escutado alguém falar. E essa afirmação é a seguinte: veganos são radicais. Quando eu escuto isso, principalmente ultimamente, eu tenho tentado jogar uma outra pergunta para a pessoa refletir. E eu faço isso não com o intuito de falar que eu estou certo e a pessoa está errada, mas sim como um convite para reflexão mesmo. E o que costumo dizer? O que é mais radical? Não consumir nenhum produto de origem animal, para que esses animais não sofram e não sejam explorados, ou consumir produtos de origem animal que causam sofrimento ou que fazem com que esses animais sejam mortos. Novamente, não é uma acusação aqui querendo dizer que eu estou certo e você está errado, é apenas um convite à reflexão. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, clique no botão de inscrição aqui, ative o sininho também para receber as notificações, deixe seu like se você gostou do vídeo, deixe um comentário aqui também, o que você achou, faltou alguma informação? Se faltou alguma informação, eu posso colocar no próximo vídeo. Você já sabia dessas informações? Não sabia? Enfim, participe aqui também, isso ajuda a gente a criar conteúdos de mais qualidade na próxima vez. Um grande abraço, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!